Um homem-pântano que pode se transformar em lama, afogar quaisquer inimigos com o seu poder e sequestrar ou guardar basicamente o que quiser. Este é Caribou, o pirata do cabelo molhado. Junto de seu irmão Coribou, são co-capitães dos Piratas Caribou. Esse personagem apareceu em certos arcos de One Piece, sendo na Ilha dos Homens-Peixe, onde agiu como um leve vilão, e no País de Wano, onde dessa vez foi um aliado. Acabou ajudando o Luffy. Seu poder gira em torno de uma Akuma no Mi Logia, a fruta do pântano. Então vou explicar tudo sobre a Numa Numa no Mi. Numa Numa no Mi. A Numa Numa no Mi é uma fruta do tipo Logia, a Akuma no Mi do pântano. Permite seu usuário criar, se transformar em lama e manipular o pântano, consumida por Caribou. Essa fruta é bem próxima à teorizada Mizu Mizu no Mi, a fruta da água. Pela Numa Numa no Mi ser uma fruta Logia líquida, mescla propriedades da água e da terra, criando assim a consistência de lama, que é comum em pântanos. Em transformação, Caribou pode se transformar em lama. Isso lhe permite se moldar em várias formas. Pode expandir seu tamanho, seus membros, pode agir como uma lama mesmo, ficando suspenso nas superfícies, e geralmente se transforma para agir de forma furtiva, se transformando em lama para se infiltrar em salas, locais, se rastejar, esgueirar, espionar despercebido, ouvir conversas de inimigos, organizações, etc. Basicamente uma lama viva. Quando o Caribou se transforma, ele ganha uma certa intangibilidade. Não uma intangibilidade de fato, como a fruta do Ace, do Enel e etc, mas pela lama ser uma propriedade meia líquida, quando transformado, ataques não lhe surtem efeito. E aqui acontece uma interação interessante. A lama produzida por essa fruta tem uma capacidade extra, dimensão de bolso. Basicamente tudo o que entra dentro do pântano de Caribou é atolado, afogado, pode ser armazenado, e como é uma dimensão de bolso, isso não tem limites. O pântano pode cobrir coisas dentro de seu espaço que é praticamente infinito. Então, pela lama agir de tal forma, e o próprio Caribou se transformar em lama, acaba que na sua intangibilidade, em vez dos ataques inimigos o atravessarem, os ataques são absorvidos pela lama. Ou seja, Caribou não sente dano com ataques normais, e ainda absorve as armas ou os próprios inimigos para dentro de si, o que acaba sendo muito defensivo e bem quebrado. Em criação, o usuário pode criar lama, assim como outras logias que também criam seus elementos, ou suas forças naturais. Criando lama, Caribou pode expandir o seu poder e acabar criando um grande pântano. Geralmente fica atrelado ao próprio corpo, então ele meio que junta as capacidades de criação com transformação, se tornando o próprio pântano. Se transformando em lama e criando mais lama, Caribou pode expandir os membros do seu corpo, podendo produzir lama à distância, com uma orelha atrelada para ouvir conversas, pode esticar seu braço para sufocar o rosto dos oponentes com a lama, e etc. Inclusive, esse sufocamento é uma de suas formas de ataque. Como foi dito, o espaço de armazenamento da dimensão do pântano é meio que infinito, então a única restrição que o usuário tem quanto a isso é apenas o tempo para poder guardar ou atolar as coisas. Apenas questão de tempo. Objetos podem ser armazenados da quantidade que o usuário desejar, e se os inimigos não derem um jeito de saírem enquanto estiverem atolando, até eles entram no poço infinito dessa fruta, sob o domínio de Caribou. Dentro da dimensão do pântano, seres vivos ainda podem continuar vivos, alimentos armazenados ainda continuam comestíveis, e das principais formas de combate do Caribou é armazenar armas. Dentro de si ele guarda espadas, foices, até metralhadoras. Assim ele se transforma parcialmente para liberar a dimensão e sacar suas armas para fora, atacando e atirando nos oponentes. Como é uma fruta dimensional e meia defensiva, Caribou acabou se apoiando muito nisso e, como resultado, estas armas são a segunda forma de suas principais fontes de ataque. Mas quando enfrenta usuários de Haki, por exemplo, nem mesmo a sua leve intangibilidade pode salvá-lo. Caribou apenas se rende. Em controle e manipulação, Caribou pode manipular a lama à vontade, como a própria que cria, e em uso avançado, até a lama de pântanos já presentes no ambiente. Controlando a própria lama na transformação, Caribou pode se transformar de forma imperceptível, de forma parcial e de forma completa, se tornando 100% lama, onde apenas os traços de rosto, como olhos e boca, ficam aparentes. E nessa forma, o usuário fica bastante ágil, furtivo, rápido para atacar, cercar ou sufocar os oponentes, etc. Combinando a criação, transformação e tendo total controle do poder da lama, Caribou pode manipular a escala do seu poder,
Ele pode expandir a área da superfície da lama e cada vez mais o tamanho da própria lama, até criar um pântano completo, que também pode ficar cada vez maior. Pelo que foi mostrado, isso também não possui limites, então gigantes, seres ainda maiores, todos podem ser absorvidos pela lama. Como eu disse, é só tempo para o Caribou ir se expandindo até atolar completamente os seus alvos. Então mesmo objetos ou coisas incrivelmente colossais se tornam alvos do poder do pântano. Caribou já foi capaz de guardar consigo um arsenal de armas, que ele as utiliza para lutar. E como mostrado em Onigashima, ele conseguiu guardar comida que ao todo era estoque para durar um mês inteiro. Isso foi usado para ajudar o Luffy, que dentro de minutos consumiu tudo para se recuperar para a guerra. As fraquezas da Numa Numa no Mi são as padrões de qualquer outra Akuma no Mi, como armas, barras, prisões e outros objetos de Kairoseki, e também a água do mar. Mesmo sendo um pântano de lama, a água do mar ainda assim lhe afeta negativamente. Outro ponto não é bem uma fraqueza direta, mas acaba sendo uma desvantagem o usuário dessa fruta enfrentar inimigos que usam do estilo de luta Karatê Homem-Peixe. Jinbe, por exemplo, tem a total capacidade para controlar a água do ambiente, água do mar, pode impactar na água presente nos corpos de seres vivos e até mesmo partículas d'água espalhadas no próprio ar. Então, vendo quão forte é esse estilo de luta, o poder de Caribou seria inútil contra Jinbe. Se Caribou se transformasse em lama, o Jinbe poderia controlá-lo, flutuá-lo parecendo uma telecinese, arremessá-lo para longe, esmagá-lo no chão, e por impactar diretamente o elemento água, que está presente na lama, isso por si só é como um predador natural para essa fruta. Karate Tritão é como um estilo de luta que amassaria o poder do pântano. Uma forma de contornar isso seria o próprio usuário compreendendo mais sobre a sua força, melhorando sua força de vontade, despertando e fortalecendo os hakis, combinando isso à própria Akuma no Mi que possui. Mas, como se trata de Caribou, né, é que nem o Caesar Clown. São logias bem poderosas e interessantes, mas o próprio usuário é meme. Curiosidades dessa fruta é que, como visto, é a mais parecida com uma fruta da água, uma logia líquida que, por ser lama, é água e terra combinada. Vendo por um lado, é uma logia que não possui dano, uma ofensiva direta, senão apenas afogar os inimigos com a densidade da lama, visto que é uma fruta com tema de absorção. E uma limitação é que, na transformação, se o Caribou estiver transformado em lama e tiver em um espaço super confinado, apertado, ele não consegue se transformar de volta, pois no próprio espaço onde está preso não seria possível seu corpo humano caber por inteiro. Fisicamente não caberia. Com isso, o Franky foi capaz de prendê-lo facilmente em um barril, lá no Thousand Sunny, e Caribou basicamente foi um infiltrado que acabou sequestrado. Também é uma fruta um pouco parecida com uma Yami Yami no Mi, mas com alguns pontos. O Barba Negra não consegue evitar danos, e Caribou consegue, se transformando para usar do próprio corpo como um pântano sem fundo, tendo assim invencibilidade. O espaço infinito de ambas as frutas são semelhantes. Caribou pode armazenar o que bem quiser, na quantidade que preferir, e Barba Negra também faz isso, mas de forma mais agressiva, na sua dimensão de trevas com gravidade infinita. Barba Negra só precisa controlar a escuridão para abranger mais trevas na área superfície, e Caribou também, podendo apenas manipular seu pântano para ele ir se expandindo e tomando objetos e seres maiores. Tudo no decorrer do tempo.